Nós vivemos em um universo tão vasto que os cientistas podem nunca terminar de explorá-lo. Entretanto, como seres curiosos, nós nos perguntamos o que está fora do universo e o que acontece lá. Nós podemos nunca ser capazes de sair do nosso universo para observar o que está lá, mas existem múltiplas teorias sobre o que está fora do universo. Neste vídeo, nós trazemos 6 teorias sobre o que se passa fora do universo observável. Número 1. Volume do Hubble. Nosso universo, como tudo na física, tenta existir no mais baixo estado de energia possível. No entanto, cosmólogos inflacionários dizem que em torno de 10 elevaram-se ao poder de menos 36 segundos após o Big Bang. O universo se viu descansando no que é chamado de falsa energia de vácuo, e, confundindo o suficiente, é um ponto baixo que não era realmente um ponto baixo. Então, em sua busca pelo verdadeiro nadir da energia de vácuo, o universo se expandiu por um impressionante fator de 10, elevado à potência de 50 em uma fração de segundo. Nosso universo não descansou desde então. Ele continuou a se expandir, mas a um ritmo muito mais lento. A luz de objetos distantes é uma evidência desta expansão. O estiramento do espaço faz com que os fótons emitidos por uma estrela ou galáxia percam energia enquanto eles viajam através do universo. E quando os fótons nos alcançam, seus comprimentos de onda teriam sido na proporção da distância percorrida. É por isso que os cosmólogos descrevem redshift como uma função tanto do espaço quanto do tempo. A luz destes objetos distantes viajou tanto que, quando finalmente o vemos os objetos como eles eram bilhões de anos atrás. Então a luz redshift nos permite ver objetos como galáxias como elas existiam no passado distante. Mas o que ela não nos permite ver são todos os eventos que ocorreram em nosso universo ao longo de sua história. E porque nosso universo está constantemente em um estado de expansão, a luz de alguns objetos está simplesmente muito distante para que possamos ver. A física dessa fronteira depende, em parte, de uma região do espaço-tempo circundante, conhecida como volume Hubble. Na Terra, o volume de Hubble é definido pela medição do parâmetro Hubble, que é um valor que relaciona a aparente velocidade de recessão de objetos distantes ao redshift. O volume de Hubble foi calculado pela primeira vez em 1929, quando o astrônomo icônico Edwin Hubble descobriu que galáxias distantes pareciam estar se afastando de nós a uma taxa proporcional ao redshift de sua luz. Ele derivou o volume do Hubble, dividindo a velocidade da luz pelo parâmetro Hubble. Esta bolha esférica encerra sua região na qual todos os objetos se afastam de um observador central mais rapidamente do que a velocidade da luz. Todos os objetos fora do volume de Hubble, por sua vez, se afastam do centro mais rápido do que a velocidade da luz. Você pode perguntar como é possível que os objetos se afastem mais rápido do que a velocidade da luz. Bem, isso é possível, mas é aí que entra a magia da relatividade. Há a relatividade espacial e tem a relatividade geral. O que torna possível que os objetos se afastem mais rápido do que a velocidade da luz é a diferença entre eles. Falando em relatividade espacial, há o que os cientistas chamam de quadro de referência inercial, ou, para usar um termo geral, um pano de fundo. A velocidade da luz é constante em todos os quadros de referência inercial, de acordo com esta teoria. A velocidade da luz permanece constante, quer, digamos, um observador esteja sentado parado em um banco de jardim na Terra ou passando por Netuno em um foguete imaginário de alta velocidade. Um fóton sempre escapará de um observador a 300 milhões de metros por segundo e nunca poderá ser apanhado. Por outro lado, a relatividade geral se aplica ao tecido do próprio espaço-tempo. Não há nenhuma estrutura de referência inercial requerida nesta teoria. Como o espaço-tempo não se expande em relação a nada fora de si, a velocidade da luz não se aplica como um limite à sua velocidade. É verdade que galáxias, além de nossa esfera Hubble, estão recuando mais rápido que a velocidade da luz. Mas as galáxias não estão excedendo nenhum limite de velocidade cósmica. Nada viola a relatividade espacial para um observador dentro de uma dessas galáxias. O espaço entre nós e essas galáxias está se expandindo rapidamente e se esticando exponencialmente. Agora, a implicação do volume Hubble e a expansão do universo é que existem regiões do cosmos que nós nunca veremos. Isso porque, mesmo que sejamos pacientes o suficiente, a luz dessas regiões fora do volume de Hubble nunca nos alcançará. Mas existe um mas, porque você pode perguntar, o que dizer das regiões logo além do alcance do nosso volume atual de Hubble? Seremos capazes de ver esses objetos de fronteira se essa esfera também estiver se expandindo? Os pesquisadores dizem que isso depende se o volume de Hubble ou as partes do universo, logo fora dele, está se expandindo mais rapidamente. E a resposta é determinada por 2 fatores.
1. Se o parâmetro Hubble está aumentando ou diminuindo. E 2. Se o universo está acelerando ou desacelerando. Número 2. Teoria do fluxo escuro. Esta teoria é comprovada pelo fato de que os cientistas descobriram que há uma força externa puxando objetos no universo, implicando que deve haver algo fora do universo exercendo a força. Mas como nós chegamos aqui? Vamos cavar. Dark Flow é um fenômeno relativamente recente, pois começou após a virada do século. A densidade dessa teoria do fluxo é a teoria das galáxias dentro do universo. É a mesma em todas as direções quando vista em uma escala suficientemente grande. Naturalmente, isso não se aplica a observações em menor escala, pois aglomerados de galáxias conhecidos como aglomerados são conhecidos por existirem. Sir Isaac Newton realmente propôs algo semelhante a esse conceito em 1687, e foi provado mais tarde no século XX. Quando você pensa nisso, é provável que tudo seja bastante uniforme. Se tudo se originou de um único ponto no Big Bang e depois se expandiu para formar o universo que conhecemos hoje. Então, algo coloridamente chamado fim de grandeza. E não é um termo triste ou infeliz, é simplesmente a distância que se deve percorrer até o universo para encontrar esta aparente distribuição uniforme da matéria. Se você está pensando em pular em sua espaçonave e ir para este lugar, é cerca de 300 milhões de anos-luz de distância. No entanto, as coisas começaram a mudar em 1973, quando uma anomalia cosmológica foi descoberta. Este fenômeno também ganhou um enorme interesse, o Grande Atraidor. Esta concentração maciça de massa foi calculada em 250 milhões de anos-luz de distância, perto das constelações Hydra e Centauro. Ela tem a massa de dezenas de milhares de galáxias do tamanho da Via Láctea. A sua força gravitacional é poderosa o suficiente para afetar outras galáxias e aglomerados de galáxias ao longo de algumas centenas de anos. No entanto, o movimento de alguns aglomerados de galáxias enormes, que se pensava serem afetados pelo Grande Atraidor, foi descoberto e está correndo em direção a uma área ligeiramente diferente do espaço. E desta vez, os cientistas não conseguiram identificar uma razão ou causa para o seu movimento. E de acordo com a lei de Hubble, todas as galáxias deveriam estar se afastando umas das outras de maneira uniforme, preservando o princípio cosmológico. Então houve esta descoberta de 2008 e mudou tudo. Durante uma pesquisa de 3 anos, a Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, ou WMAP, descobriu um grande grupo de aglomerados que pareciam estar todos se movendo aproximadamente na mesma direção a velocidades de até 600 milhas por segundo. Todos eles estavam apontando para um pequeno pedaço do céu entre as constelações Centauros e Vela. Como eles não conseguiram encontrar uma razão para isso, os cientistas chamaram o fenômeno de Dark Flow. O efeito Dark Flow é experimentado por diferentes áreas, que os cientistas organizaram em grupos sobrepostos usando o código de cores. Existe o setor azul, que inclui o cluster da galáxia Coma, também conhecido como Abell 1656. O Coma contém mais de 1000 galáxias identificadas. Há também o setor verde, que contém um aglomerado de galáxias designado Abell 667. Há também o setor amarelo, que é especial por conter o objeto mais maciço do universo, o aglomerado de galáxias Abell 1689. Na verdade, devido a ele ter tanta massa, seu efeito gravitacional distorce o espaço ao seu redor, ao ponto de objetos vizinhos parecerem dobrados fora de forma, um fenômeno conhecido como lente gravitacional, geralmente associado a buracos negros. Finalmente, o setor vermelho é o mais distante, contendo o estranho aglomerado Abell 520. Ele tem sido chamado de aglomerado de naufrágios, devido à natureza caótica de sua estrutura interna. Ele é incomum porque seu conteúdo de matéria escura se comporta de forma completamente diferente de outros aglomerados, e os cientistas não têm ideia do porquê. O objeto fora do universo observável que exerce esta força foi estimado em pelo menos 46,5 bilhões de anos-luz de distância. Mas o que é exatamente este objeto? Nós precisamos saber porque ele pode nos dar uma ideia do que está fora do universo observável. E tem havido várias teorias. Pode ser um buraco negro? Se este enorme número de aglomerados de galáxias está sendo atraído para um enorme buraco negro, ele estaria acelerando. O fluxo negro, entretanto, mantém uma velocidade constante ao longo de bilhões de anos-luz. Então, o buraco negro é aberto. O conceito de buraco negro, não importa quão conveniente ele seja dentro do nosso conhecimento, não pode, portanto, ser considerado. Poderia ser uma estrutura maciça e desconhecida? Não é improvável. Só porque não existem estruturas maciças com uma atração gravitacional suficiente para causar o fenômeno dentro do nosso universo observável, não significa que elas não possam existir fora dele. O universo real poderia ser bilhões e bilhões de vezes maior que o nosso pedaço observável, contendo todo tipo de coisas sobre as quais nós não sabemos nada. Mas existe outra possibilidade. Poderia ser outro universo puxando estes aglomerados de galáxias?
Número 3. Bolhas infinitas. Pesquisadores tentaram usar a teoria da espuma quântica, que nós preferimos chamar de teoria das bolhas infinitas, para explicar como o cosmos é estruturado. Isso poderia provar que existem inúmeros universos lá fora, além do nosso próprio, que nos mostrará o que está lá fora do universo observável. Vamos voltar à teoria da relatividade geral de Einstein. A questão é que esta proposta só funciona em pequenas regiões do espaço-tempo. Quando Einstein a aplicou a todo o universo, as previsões não corresponderam. Para resolver esse problema, Einstein propôs a constante cosmológica, um valor fixo que você pode chamar de antigravidade, antimassa e antienergia, que contraria os efeitos da gravidade. Avança rapidamente para quando os cientistas descobrem que o universo estava se expandindo ao invés de estático, como Einstein havia previsto. A constante cosmológica teve que ser zerada e largamente ignorada. Entretanto, os cientistas não podiam mais dispensar convenientemente a sugestão antigravidade de Einstein, depois de descobrir que a expansão do universo estava se acelerando. Para explicar as observações da expansão cada vez mais rápida do universo, o que anteriormente se supunha ser um espaço vazio no universo, teve que ser preenchido com quantidades maciças de misteriosos antienergéticos. As observações da expansão do universo, por outro lado, indicam que a energia é 60 a 120 ordens de magnitude inferior ao que a recente teoria quântica de campo prediz. Isso significa que toda esta energia extra é efetivamente escondida ou muito diferente na natureza da energia que conhecemos quando olhamos para o universo como um todo. Os físicos teóricos tentam resolver estes mistérios investigando a estrutura do chamado tempo espacial no universo na menor escala possível, e os resultados têm sido surpreendentes. O espaço-tempo pode não ser o que uma vez imaginaram os cientistas aeroplanos do tipo trampolim. Pode ser uma espuma de bolhas, cada uma contendo mini-universos vivendo e morrendo dentro do nosso próprio. O que então é essa espuma do espaço-tempo? Aqui é onde dizemos que o universo pode estar realmente cheio de bolhas. O físico John Wheeler propôs que no nível quântico, o espaço-tempo é espumoso, contendo pequenas bolhas em constante mudança. Pesquisas recentes sugerem que as bolhas do espaço-tempo são essencialmente mini-universos, que se formam brevemente dentro do nosso próprio universo. A proposta da espuma espaço-tempo se encaixa bem na incerteza e indeterminação inerentes ao mundo quântico. A espuma do espaço-tempo estende a incerteza quântica na posição e no momento das partículas para o próximo tecido do universo, de modo que a sua geometria não é estável, consistente ou fixa em uma escala minúscula. Para entender a teoria da espuma espacial, imagine que você está voando um avião sobre o oceano. O oceano parece liso lá de cima, mas conforme você desce, você vai notar que o oceano está se tornando mais áspero. Você pode ver bolhas de espuma perto da superfície do oceano. Na mesma forma que o espaço-tempo parece liso em grandes escalas, mas áspero e espumoso em escalas suficientemente pequenas. Quanto mais próximo você fica, mais complexo o objeto se torna, que é exatamente como o nosso universo. A ideia é que no espaço-tempo espuma, cada ponto no espaço-tempo tem uma enorme quantidade de energia de vácuo prevista pela teoria quântica, mas se comporta de forma diferente de outros pontos. Para qualquer forma particular que um ponto no espaço-tempo se comporte, o inverso é igualmente provável que ocorra em outro ponto no espaço-tempo. Esta é uma propriedade da espuma do espaço-tempo, que tipo de energia extra cancela e expansões em uma escala microscópica, resultando na menor energia observável na escala cósmica. A espuma do espaço-tempo é uma estrutura microscópica complicada. Você pode pensar nela como um universo em expansão que consiste de pequenos universos em expansão e contração em cada ponto do espaço-tempo. Com o tempo, as áreas em expansão do espaço-tempo replicarão a estrutura complexa e serão preenchidas com universos minúsculos em cada ponto do espaço-tempo. E nesse sentido, cada ponto no espaço-tempo se torna um universo microcíclico, girando indefinidamente da singularidade ao Big Bang para o colapso. Estas bolhas têm a sua própria linha de tempo, porque são seus próprios universos. E o tempo não tem que funcionar da mesma maneira dentro dessas bolhas, porque, para os propósitos dessa teoria e devido a um conceito conhecido como entropia, a direção de tempo não é necessária para explicar o mundo quântico. Você poderia experimentar o tempo para trás, de lado, ou não experimentar se você fosse um pedaço subatômico de matéria escura preso em uma bolha de espuma espaço-tempo. A energia escura teria que operar independentemente do nosso modelo termodinâmico clássico, aceitando as partes dele que consideramos imutáveis. Número 4. Buracos negros. Aqui as coisas ficam um pouco biológicas, já que estamos basicamente aplicando a lei da seleção natural ao cosmos. Universos fecundos
também conhecidos como universos férteis, é uma teoria multiverso proposta pelo físico teórico americano Lee Smolin. Você também pode chamá-la de Teoria da Seleção Natural Cosmológica ou Teoria SNC. A teoria avança um processo análogo à seleção biológica natural, mas em uma escala cósmica. Smolin diz que o surgimento de um novo universo no outro lado de um buraco negro em colapso faz com que os parâmetros fundamentais constantes, tais como velocidade da luz, comprimento do Planck, etc., sejam ligeiramente diferentes daqueles do universo onde o buraco negro entrou em colapso. Como resultado, cada universo gera tantos universos novos quanto faz buracos negros. Portanto, você tem um buraco negro para agradecer por tudo que está ao seu redor hoje. Assim, a teoria incorpora conceitos evolutivos como reprodução e mutação do universo, mas lhe falta um análogo direto da seleção natural. Entretanto, dado qualquer universo que possa produzir buracos negros que gerem com sucesso novos universos, alguns desses universos podem chegar à morte por calor com parâmetros mal sucedidos. Ou seja, a seleção natural cosmológica da fecundidade diz que os universos podem morrer antes de se reproduzir com sucesso, assim como qualquer ser biológico pode morrer sem ter descendência. Pense dessa forma. Suponha que nós comecemos com 2 universos, um que produz 4 universos e o outro que produz 12. Esses universos reproduziriam e passariam alguns de seus genes. Os universos muito férteis produziriam então muitas crianças férteis, que por sua vez produziriam muitas crianças também férteis e assim por diante, até que a grande maioria dos universos fosse muito fértil. E, dito de outra forma, pense em uma realidade alternativa onde um mundo contém pessoas estúpidas que têm muito mais filhos do que pessoas inteligentes, e as pessoas estúpidas têm filhos estúpidos. Dado isso, a Terra logo será povoada por pessoas estúpidas. Muitos cientistas elogiaram esta teoria e se perguntaram por que ela não havia gerado muita atenção. Isso porque ela pode explicar vários aspectos do nosso universo, incluindo por que as constantes fundamentais da física são muito propícias à vida. Pelo que vale, universos com grandes quantidades de matéria são mais propensos a desovar buracos negros, ou, para dizer de outra forma, os universos com as coisas da vida têm uma chance maior de se reproduzir do que aqueles sem elas. Se você considerar muito bem, esta é essencialmente a teoria do multiverso sobre o crack, ou melhor dizendo, o multiverso paisagem, que é o modelo tradicionalmente proposto para o multiverso. Estes descendentes universais surgiram de buracos negros e mutações genéticas, que permitiriam diferentes constantes físicas para acompanhar um novo universo infantil. Além disso, a informação não pode viajar através do horizonte de eventos de um buraco negro, criando assim um universo que é isolado e inacessível ao universo dos pais. E isto significa que nós podemos nunca ser capazes de ver ou interagir com estes universos. Mas de qualquer forma, esta teoria indica que fora do nosso universo existem buracos negros ou mais universos. Isso também significa que provavelmente existem universos lá fora que têm características similares às nossas, o que significa que eles podem ser capazes de sustentar a vida em algum canto. A beleza da teoria dos universos fecundos é que ela pode ser submetida a testes científicos, ao contrário de algumas outras teorias. Por exemplo, se a teoria for verdadeira, seria de se esperar que nosso universo estivesse sintonizado para a formação de buracos negros. Número 5. A teoria dos universos paralelos infinitos. Vamos encarar os fatos. Universos paralelos não são mais apenas um dispositivo de enredo em um bom romance de ficção científica. Algumas teorias científicas agora apoiam o conceito de universos paralelos, além dos nossos, mas nós concordamos que a teoria do multiverso continua sendo uma das teorias mais controversas da ciência. Nosso universo é insondavelmente vasto. Centenas de bilhões ou mesmo trilhões de galáxias giram pelo espaço, cada uma com bilhões ou trilhões de estrelas. Alguns pesquisadores trabalhando em modelos do universo acreditam que o diâmetro do universo pode ser de 7 bilhões de anos-luz. Outros pensam que ele pode ser infinito. Qual é exatamente a verdade? Vamos começar do início. Tudo o que sabemos, incluindo o universo, era uma singularidade infinitesimal há cerca de 13,7 bilhões de anos. Então, como diz a teoria do Big Bang, a singularidade explodiu, expandindo-se mais rápido do que a velocidade da luz em todas as direções por uma fração de segundo. O universo tinha explodido para fora para 10 vezes o poder de 26 vezes seu tamanho original em inflação cósmica. Em menos de 10 subiu para o poder de menos 32 segundos. Todas essas explosões ocorreram antes da expansão real da matéria conhecida como Big Bang, que foi causada por toda essa inflação. À medida que a inflação diminuiu, uma inundação de matéria e radiação surgiu,
resultando na clássica bola de fogo Big Bang e na formação dos átomos, moléculas, estrelas e galáxias que povoam a imensidão do espaço. Alguns pesquisadores acreditam que os misteriosos processos de inflação e o Big Bang mostram que múltiplos universos são possíveis, se não muito prováveis. De acordo com o físico teórico da Tufts University, Alexander Vilenkin, a inflação não terminou em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela pode ter terminado para tudo que podemos detectar da nossa localização na Terra há mais de 13,8 bilhões de anos atrás. Mas o processo ainda está em andamento em outras partes do universo. Isso é referido como a teoria da inflação eterna. E quando a inflação chega a um certo ponto, o novo universo bolha emerge. Esses universos bolha são incapazes de se comunicar uns com os outros porque eles continuam a se expandir indefinidamente. Então, mesmo se nós tentarmos, nós nunca chegaríamos à borda da nossa bolha, onde ela poderia colidir com o próximo universo bolha, porque a borda está se afastando de nós mais rápido do que a velocidade da luz e mais rápido do que nós jamais poderíamos viajar. Entretanto, suponha que nós poderíamos alcançar a próxima bolha. Bem, a inflação eterna combinada com a teoria das cordas sugere que o nosso universo familiar, com suas constantes físicas e condições habitáveis, poderia ser completamente diferente do hipotético universo da bolha ao lado do nosso. Na verdade, esta imagem do universo, ou multiverso como é conhecido, explica o mistério de longa data de por que as constantes da natureza parecem ser afinadas para o surgimento da vida. Isto se deve ao fato de que observadores inteligentes existem apenas em pouquíssimas bolhas, onde as constantes são certas para que a vida evolua por acaso. Portanto, o resto do multiverso ainda está vazio, mas é claro, não há ninguém lá para reclamar. De acordo com esta explicação, é possível que outros observadores inteligentes existam em alguns dos infinitos universos de bolhas além do nosso próprio, mas então a cada segundo que passa, nós nos afastamos mais deles e nunca nos encontraremos. Entretanto, um dos inconvenientes desta teoria é que o conceito de muitos mundos não é verdadeiramente falsificável, ao contrário da teoria do universo fecundo. Alguns físicos apoiam um modelo simplificado de múltiplos universos. Isto é, se o universo em que vivemos continuar indefinidamente, os blocos de construção da matéria só podem se organizar de tantas maneiras diferentes à medida que se reúnem através do espaço infinito. Qualquer número finito de tipos de partículas deve eventualmente repetir um arranjo específico. Em um espaço suficientemente grande, essas partículas devem teoricamente repetir arranjos tão grandes quanto os sistemas solares e galáxias inteiras. O que isto significa é que sua vida inteira, incluindo detalhes com que você tomou no café da manhã de ontem, poderia ser replicada em outro lugar no universo. Então, de acordo com esta teoria, fora do nosso próprio universo, há multidões de outros universos e há uma grande chance de que um deles haja outro você vivendo uma vida semelhante. Número 6. Em que universo está se expandindo? A maioria dos cientistas concorda que o universo está se expandindo. Mas então, em que universo está se expandindo? Nós estamos acostumados a este conceito a partir de quase todas as nossas experiências. Pois um balão em expansão se expande à medida que o ar dentro dele se expande e o balão se empurra para fora contra as moléculas no exterior. Mas vamos considerar isto por um momento. Você realmente precisa do ar para expandir o balão? Você não poderia, por exemplo, simplesmente pegar o tecido elástico do balão e puxá-lo em várias direções e ao mesmo tempo? Talvez com 2 mãos, talvez com 4 mãos? Neste caso, o tecido do balão continua a se expandir. Isto é para mostrar que há muitas razões pelas quais algo vai esticar ou expandir. Agora que isso está estabelecido, imagine que você é uma partícula minúscula que só pode viver e ver uma região minúscula deste balão. Suponha que você olha para qualquer outra parte do balão. Você é capaz de dizer que ele está se expandindo porque as coisas dentro dele estarão se afastando de você. Não apenas isso, mas quanto mais distante algo está, mais rápido ele parece estar se afastando de você, como os cientistas têm observado. Mas o que está causando a expansão? Só porque a superfície bidimensional do balão está sendo esticada por uma força externa desconhecida? É porque a superfície bidimensional existe em um espaço bidimensional mais elevado e algo está explodindo? Algo inerente ao balão que o faz expandir por si só? Ou houve um conjunto inicial de condições que o tecido do balão começou com isso, determinando essas propriedades de expansão antes que alguém chegasse a observá-lo? A resposta honesta e descomplicada é que você, como partícula minúscula, não sabe, e você não pode saber. Você só vê o balão se expandindo a partir do seu ponto de vista. Você pode até mesmo assumir que há mais balão lá fora do que o que você pode ver. Você pode rastrear exatamente como o balão está se expandindo hoje e como ele se expandiu ao longo da história do universo. Você pode medir as propriedades de tudo que é observável para você
e estudar como ele afeta e é afetado pelo balão e muito mais. Mas você simplesmente não sabe o que está além da parte do balão. O que você pode ver, incluindo as dimensões além das duas que compõem a superfície do balão. Nosso universo é uma versão tridimensional da superfície do balão, com galáxias cozinhando em um enorme pão de forma. O pão representa o tecido invisível do espaço, e as passas de uva representam as galáxias dentro dele. Podemos medir as passas dentro da nossa visão, que definimos pela velocidade da luz e pela quantidade de tempo desde o Big Bang, e assumir também que há mais passas e pão fora do que podemos ver, mas isso é tudo o que podemos saber. Podemos verificar a história da expansão do novo universo, podemos descobrir que a expansão está acelerando ao invés de qualquer outra escolha, e, portanto, definir a expansão. Mas, então, no final das contas, temos que fazer mais perguntas do que respostas sobre o que está acontecendo fora do que podemos perceber. O fato é que o universo não tem que estar expandindo para algo maior do que ele mesmo. Ele poderia simplesmente estar expandindo porque é isso que o espaço faz na relatividade geral. Então vamos ouvir o que você pensa sobre o que se passa fora do universo observável na seção de comentários abaixo. E até o próximo vídeo. Tchau!